Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi edificado nas mensagens que já foram ministradas, né? Eu estou na terceira mensagem. É a terceira ou a quarta mensagem que eu estou? Eu já estou na quarta mensagem, vai ser duas. Sexta mensagem. Então, 5 mensagens a gente já ouviu. Ah, é porque a de manhã hoje eu complementei a de ontem, né? É, isso mesmo. Então, foram 4 mensagens com cara de 3 minhas. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículo 20. Vamos falar sobre fé um pouco. Como ontem eu falei sobre aliança de sangue, um pouco sobre realidades da nova criação e também o caráter de Deus. Hoje pela manhã toquei nas mesmas coisas de novo. Pela manhã ontem nós falamos um pouco sobre realidades da nova criação, junto com o Tiago, e também outras matérias do Rema. Eu quero hoje focar um pouco mais em fundamentos da fé. É uma das matérias que nós temos no Rema, uma das principais matérias, é uma das primeiras. Geralmente é a abertura do Rema para quem está fazendo o primeiro ano, ou é fundamentos da fé ou realidades da nova criação. São as duas matérias de abertura. Vocês abriram? Amém. Deixa eu só dar um aviso para você. Os nossos livros, eles acabaram, não foi? Mas você pode ir lá na livraria, comprar, que vai chegar ou aqui na igreja, ou se você preferir, na sua própria casa, tá? Porque a gente tem um sistema como enviar para você. O Caráter de Deus, Compreendendo o Caráter de Deus, que é um livro já best-seller no Brasil, graças a Deus. E o Marcados pelo Sangue, que foi as ministrações que eu ministrei ontem à noite e hoje pela manhã. E outra forma também, você aprender um pouco mais sobre os nossos ensinamentos, é adquirindo as mensagens que foram gravadas aqui. Eu não sei como é que vai funcionar, mas pergunta ao pessoal da mídia aqui da igreja, porque eu acho que vai ter alguma forma, não vai? Lá no balcão da nossa livraria, você poderá adquirir. São 6, 4, 5, 7 mensagens, então. São 5 minhas? São 7 mensagens. São 4 minhas. Ah, então tá ok. 6 mensagens. Você vai ter lá para você, quanto? R$20. Barato. É barato. Eu não gosto de falar valor diante do púlpito, mas eu poderia lhe dizer uma coisa. Se você for comer aquele trem chamado McDonald's, você vai gastar mais. Há muito mais. Só tem uma chance de você gastar menos, é você ir aos Estados Unidos e comprar lá, que é bem baratinho, mas a passagem... Eu estava com um negócio que no Brasil custava não sei quanto, aí nos Estados Unidos era coisa de $100. A pessoa, é tão baratinho assim. Eu falei, barato o cara é ir buscar. Tá? Então você pode adquirir lá tantos livros. Semana que vem eu vou estar aqui na cidade de novo, porque eu vou para São Paulo. Eu moro no Rio, vou vir aqui a São Paulo para pegar o voo para Lagos, na Nigéria. Eu vou para Joanesburgo, África do Sul, depois Lagos, Nigéria, para a cruzada do Reinhard Bonnke. Você já ouviu falar do Reinhard Bonnke? É um nome bonito para se orar em línguas estranhas. Eu pensava que o nome dele era Reinhard Bonnke, né? Porque era meio americanizado, né? Aí eu fui falar com ele, aí eu, nice to meet you. Aí eu falei, I'm Johnny César. Aí ele falou assim, I'm Reinhard Bonnke. O quê? Rapaz, parecia que ele estava falando línguas estranhas. Na hora que ele terminou, deu vontade de eu fazer, xacaracatabará. Gente, lá eu não sei se tem ficha de parceiros lá? Tem, né? A ficha do parceiro, você pode ser um parceiro do nosso ministério, preenchendo a parte de cima, sendo um daqueles que doam o nosso ministério. Não tem na ficha, mas se você quiser doar passagens aéreas ou milhas aéreas, vai nos ajudar a fazer alguns trabalhos que a gente precisa ir a alguns lugares e que não há recursos deles para nos enviar, e às vezes a gente não tem condições de bancar, porque são caros, são lugares... Gente, eu tenho muito desejo de ir para a Oceania. Já preguei em todos os continentes, menos na Oceania. Tem aqui o Equador. O Equador era para estar lá o ano passado, é o único país da América do Sul que eu nunca preguei. Eu cancelei, graças a Deus, por uma direção divina, e houve um terremoto onde eu estaria, e morreu mais de 1.300 pessoas. Então, foi um livramento, mas eu quero ir lá, quero ministrar lá. Tenho um desejo muito grande de pregar no México. Quero ir lá ao México, nunca fui. América Central, fui a alguns países. América do Norte, nunca fui ao México, só fui aos Estados Unidos. Tem o Canadá clamando para ir lá também.
Já me chamaram para ir no Canadá, aí você diz, não, mas o Canadá tem dinheiro. Tem, mas o pessoal que me chamou não tem dinheiro para bancar as passagens. Quero ir lá também. Ah, eu tenho um monte de milha, isso, aquilo, outro. Bota na fichazinha, entra em contato e a gente vai falar para você como você fazer essas transferências para as contas do ministério e a gente poder emitir essas passagens para poder ir para os lugares, tá? Vai ser uma bênção, uma bênção. Ano que vem nós temos viagem para a África novamente e vamos ter uma cruzada nossa lá na África no ano que vem. E muitas coisas ainda estão para acontecer nesse ano no Brasil e fora do país. Ano que vem eu vou voltar à Argentina, já está confirmado, aleluia. Vou para a Argentina de novo. Já faz tempo que fui à Argentina. A Igreja do Verbo da Vida surgiu de uma conferência que eu fiz na Argentina. Aí o pastor Léo foi para lá, através dos contatos que nós tínhamos, Deus o enviou para lá, e foi uma bênção, e até hoje ele fundou a igreja está lá um sucesso. Eu lembro que eu encontrei com o pastor Bud e Gilson, você falou hoje aqui, estava com o Gilson, era muito engraçado, porque você estava conversando com o profeta Gilson, quem conheceu o profeta Gilson? E quando você falava com ele, ele podia estar falando normal com você, como do nada ele fazia rosca, troca, e aí pronto. Ele era profeta primitivo. Ele entrava ele entrava num movimento diferente do que você já imaginou na vida. E eu lembro que eu estava na casa do pastor Bud, tinha chegado da Argentina, tinha pregado lá, em vários estados lá, e tinha vindo do Uruguai também. Eu conheci um pastor lá que queria, ele me viu pregar e ele falou, olha, o que você pregou hoje, isso foi no ano de, acho que foi 2000, não lembro se foi 2009, 2010. Eu sei que ele falou assim, isso que você pregou hoje, me chamou muita atenção, porque parece um pastor, esse missionário uruguaio que mora na Argentina, parece um pastor americano, que quando esse missionário falou, quando eu morava na Colômbia, tinha um programa lá, de um pastor chamado Kenneth Hagin. E quando você ministrou, eu lembrei muito dele, eu falei, Hagin, H-A-W, é porque o filho tem um W no meio, H-A-G-I-N, ele, sim, Hagin, eu falei, ótimo, é o do Rema, ele falou, é esse mesmo, eu falei, eu faço parte do Rema no Brasil, ele falou, é mesmo, eu falei, por isso que eu ministrei na linha do que ele ministra, e como é que a gente faz para isso aqui vir para a Argentina? Eu falei assim, orar a Deus, buscar a Ele de todo o seu coração, que a palavra está lá, mas não tem como a gente ter acesso a isso. Eu falei, olha, eu vou falar com o pessoal de lá. E aí fui conversar com o pastor Bud, o Gilson Lima estava lá, e quando eu fui conversar com o pastor Bud ali na roda do tereré, né, que a gente tomava tereré à tarde, falei, pastor Bud, eu fui para a Argentina, tem uma necessidade da palavra revelada lá e tudo, e tem muitos movimentos, mas precisa disso. Aí o pastor Bud falou, eu não tenho palavra para ir para lá, irmão. Para você ver como ele era. Aí eu falei, pastor, eu conheci um pastor lá, assim. Ele falou, mas seria através desse pastor? Eu falei, pastor, talvez não. Mas eu acho que ele está sendo a voz da Argentina para nós. Na mesma hora, o Gilson do lado fez, bateu o pé aqui. Quando eu falei isso, ele já entrou, o pastor Bud levantou e falou assim, vamos colocar então uma igreja na Argentina. Deus falou comigo agora. No outro ano, eu não sei quanto tempo depois, o pastor Léo foi lá, saiu de Aracaju, abriu a igreja está prosperando. Está sendo um sucesso. E ano que vem nós vamos na Argentina pregar lá. Irmão, eu não preciso de intérprete nesses lugares. Eu prego em espanhol, não tem problema. Vocês sabem como eles amam quando você prega na língua deles. Eu só não gosto quando eles me chamam de argentino. Nada contra a nação. Questão futebolística. Tá? Então, se você puder ser um dos nossos parceiros, será um sucesso. Você vai ter um aplicativo que está chegando para você ter informações, nossas notícias e mensagens para se alimentar da palavra de Deus. Tá ok? Vocês abriram em Marcos capítulo 11, versículo 20? Rapaz, meus avisos estão longos, hein? Meu Deus do céu. Está igual um amigo meu que tem uns livros, ele prega o livro e depois dá o aviso. O aviso do livro é a pregação do livro, depois ele prega. Marcos 11, versículo 20. Quem encontrou diz amém? Amém. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro
Lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Todos sabem dessa passagem, eu vou explicar melhor depois. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ou algumas Bíblias diz, algumas versões bíblicas diz assim: com aquele que disser. Amém? Essa passagem todo mundo conhece. Eu não quero ensinar a você sobre essa passagem, simplesmente dizer que você não sabia. Não. Eu quero pegar os fundamentos da fé, daquilo que nós temos no Rema, e acrescentar uns conhecimentos próprios, né? Umas coisas que a gente estudou sobre isso aqui. Esse texto ele é maravilhoso. A gente tem que compreender, para se entender muitas coisas na Bíblia. É por isso que, antigamente eu não entendia quando as pessoas diziam assim: eu quero ir a Israel. Eu não entendia muito, não. Eu achava, posso ser sincero com vocês? Achava que esse negócio de ir a Israel era fanatismo, era desnecessário, e que você só ia para lá para poder ter caravana, para poder pagar a passagem dos outros. Porque a caravana é assim: quando você compra a sua passagem, você está pagando a de 4, por isso que é caro. Do povo que está organizando. É assim. É. E eu ficava: desnecessário. Não há necessidade nenhuma. Porque eu pensava sempre na questão teológica. Não é mais necessário a gente estar em Jerusalém, porque em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não importa onde você estiver, Deus está no lugar. Jesus está aqui, ele não só está em Israel. Está compreendendo? Mas depois que você vai lá e para estudar, você muda o seu conceito. Eu não quero dizer que se você não for lá, a gente não é muçulmano, irmão, que tem que ir a Meca, senão não pode. Não. O que eu quero dizer para você é que, quando você vai lá, você vai compreender muitas coisas geográficas, históricas, porque você vai andar onde as coisas aconteceram e você vai compreender. Em nome de Jesus, ano que vem eu estou lá de novo, estudando. Em nome de Jesus. Isso é uma bênção. Era para ir esse ano, rapaz, cancelei agora no final do ano, mas eu vou em nome de Jesus. Eu acho que em maio eu estou lá. Então, o que eu quero explicar para vocês é que essa passagem, se você conhece o contexto da geografia, da história, você vai entender mais ainda de como aumentar a sua fé, que a fé vem pelo ouvir, e receber os milagres de Deus. Você tem que compreender quando isso aconteceu. Passando eles pela manhã. Essa manhã aqui, irmãos, quando você estuda os 4 evangelhos, é a manhã de terça-feira, antes da crucificação de Cristo. Jesus foi crucificado na sexta-feira. Vocês lembram disso? Amém? A terça-feira, então faltava quarta, quinta e a crucificação na sexta-feira. Aqui é na última semana de Jesus, antes de sua morte e ressurreição. Então, é a terça-feira antes da ressurreição do domingo, ou o famoso domingo da ressurreição. Então aqui nós compreendemos, só você pega uma Bíblia de estudo cronológica e você vai olhar que aqui vai dar terça-feira, exatamente terça-feira. E passando eles pela manhã, então é pela manhã da terça-feira, viram que a figueira secara desde a raiz. Quando foi que eles viram que a figueira secara desde a raiz? Diga: na terça, pela manhã. Jesus falou com aquela figueira na segunda-feira. E a Bíblia diz: viram que secara desde a raiz na terça-feira. Mateus diz que quando Jesus falou, ela secou imediatamente desde a raiz. Não quer dizer que foi visto na segunda-feira, mas que começou na segunda, desde a raiz. E a Bíblia diz que secara desde a raiz e foi visto um dia depois. Vocês estão entendendo? Não? Vocês sabem a diferença de segunda para terça? É muito interessante você saber disso. E a Bíblia diz aqui que Pedro se lembrou então, quando Pedro viu, porque Pedro estava na cena do dia anterior, que a figueira secara desde a raiz, ele falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. No grego, você sabe que essa passagem, o Rema vai te ensinar muito bem sobre isso, ao invés de ser tenha fé em Deus, tenha a mesma fé que Deus tem.
tem a mesma qualidade de fé. E a gente sabe, você pode dizer, mas como eu posso ter a qualidade de fé que Deus tem? Deus é um ser celestial. A Bíblia diz que Ele deu todos os dons, tudo que é bom vem do Pai das luzes. Todo dom perfeito. A fé é um dom perfeito para o homem. Então nós sabemos claramente que nós temos a fé que Deus tem, porque foi dado dele como dom perfeito para cada um de nós. Amém? Então eu não vou só usar a tradução do grego, vou usar a própria Bíblia dizendo que a fé que Deus tem, nós temos. É uma natureza, é algo bíblico. Mas aí a Bíblia diz que Pedro, ele ficou espantado. E eu não sei você, mas eu sou... tem um amigo chamado Irene Ramiro, que ele diz que eu sou um matuto melhorado. É a definição mais perfeita que eu já vi alguém falar sobre mim. Se você não sabe o que é um matuto, é um caipira, é um capial para os mineiros. É um cara do brejo. Mesmo que eu não sei nada de mexer com bicho, mas eu nasci no sertão. Então eu sou cabeça chata. Apesar que eu fui criado, a minha infância, em São Paulo. Lógico. Quando crescer, vai para São Paulo. Voltei para o Nordeste. Depois, quando comecei o ministério, fui morar um pouco tempo em Minas Gerais e hoje moro no Rio de Janeiro. Então eu estou no Sudeste brasileiro, não é? Alguém chegou e disse assim, você é de Pernambuco, de Ceará? Mas é tudo a mesma coisa. Se for a mesma coisa, vocês são sudestinos. Cuidado, é diferente. Olhe para a cabeça de um cearense e de um pernambucano, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E... dormi na rua hoje. Estava pregando numa igreja grande aqui em São Paulo. Aí o pastor brincou dizendo, você não tem Bíblia de coisa não? Eu falei, tá aqui, no iPad, toda a minha Bíblia, eu tenho a Bíblia original, tem tudo aqui. Ele falou, não, de papel. Aí, tudo bem. Aí ele falou de púlpito, tirou uma gracinha. Quando eu peguei, eu falei assim, abram suas Bíblias, a de papel. Ele olhou para mim e falou assim, hoje você fica com fome. Mas para você compreender, então, eu já estou no Sudeste, desde 2009, quantos anos vai fazer? 9 anos, né? Vai fazer 8? Vai fazer 9, né? Porque é janeiro, então vai fazer 9. E morei aqui, sei lá, uns 5 anos, quando eu era criança, então eu tenho uma boa temporada no Sudeste, então meu sotaque pernambucano, algumas palavras ainda saem no sotaque, eu dou uma maquiada boa, para você me entender melhor. Mas eu sou um pernambucano, e eu não sou da capital, eu sou do interior mesmo. Então, o Irene me chama de matuto, que é o caipira melhorado. É aquele camarada que continua sendo matuto, mas conhece algumas coisas a mais. Entendeu? Eu ainda tenho o meu costume de parar na parede assim, fazer assim, botar o pé. Tenho essas coisas. Lembrou, hein? Mesmo com o sotaque não sendo tão pernambucano, se eu começar aqui você não me entenderia, a minha cabeça pensa em pernambuquês. É verdade. É verdade. Eu já tive, por exemplo, uma vez eu estava com uma situação nos Estados Unidos, que eu estava falando com uma pessoa em espanhol, o outro falou comigo em inglês, e teve uma hora que falou um negócio que eu não tive como compreender, porque era chocante demais. A minha cabeça não fez a pergunta nem em espanhol, não fez em inglês, ela fez assim, homem, a mãe de quem? Como é a história? Na hora. Apertou, você volta a ser quem você é. Estão entendendo? E eu sou bem caipira aqui, ó. Eu me emociono olhando para passarinho. Eu me emociono olhando para a paisagem, coisa linda. Quando eu vejo uma paisagem verde, eu digo, meu Deus, não tinha isso no sertão. Quando eu olho o sertão seco, com aquelas montanhas tudinho, eu acho lindo aquilo ali. O luar do sertão, eu acho maravilhoso. Tem gente que vai dizer, você vai pelo iPad? Não, irmão. Para você ver que eu sou caipira. Então, minha cabeça, ela lê a Bíblia como um matuto, um caipira.
E um caipira, ele quer ter resposta para tudo. Se o caipira não entender a pergunta, ele responde com outra. Ou então ele fala outra coisa. Mas ele quer saber e dar uma opinião também. O caipira estava passando, o camarada estava dentro lá da casa, na frente da televisão, o cara no cavalinho dele assim, olhou e disse assim, quando ele estava lá dentro da casa dele, assim, aquela porta que abre de duas assim, a de baixo fechada, de cima aberta, ele passou, o camarada estava assistindo assim, ele meio de longe fez assim, tudo bom, compadre? Firme? Ele falou, não é firme não, é novela. Tem uma resposta para tudo. Não é? Um outro caipira chegou assim, falou para um outro matuto, fez assim, ô compadre, qual é bom, qual é melhor? Você sabe dizer se maracujá é bom para dormir? Aí quando você não sabe a resposta, você tem que buscar, a sua mente, ela vai buscar. Como é a história, isso aqui é para você ganhar tempo. Maracujá, sabe dizer se é bom para dormir? Homem, para lhe ser sincero, eu prefiro uma rede ou uma cama. Mas é uma resposta plausível. Então, quando eu leio isso aqui, e Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus falando, ao que disse, Jesus, tem de fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que aquele que disser a montanha que te lança de mar, não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que se diz, assim será com aquele que diz. Quando eu vejo isso aqui, a minha mente caipira, minha mente pernambucana, faz uma pergunta. Nós estamos na última semana de Jesus aqui na terra, antes de sua morte e sua ressurreição. Então nós temos 3 anos e meio aproximadamente, dos discípulos andando com Jesus. Aí minha cabeça faz desse jeito, como é que um milagre tão xoxo, como é que um milagre tão pequeno e irrisório, chamou a atenção dos discípulos mais do que o monte de milagre que eles viram? O que é que tem nessa história que fez Pedro ficar admirado, vou falar na linguagem pernambuquês, com um pé de pau secar? Eu falei, Jesus, me diz aqui. Você já viu, você não viu que você não está percebendo que ele está admirado? Porque uma árvore secou. A figueira que amaldiçoada secou. E Jesus não está admirado, só diz assim, se você tiver a mesma capacidade ou a fé que Deus tem, você vai falar como Deus fala e as coisas acontecem. Vocês estão compreendendo? E eu achava isso muito interessante. E fiquei, meu Deus do céu, tem é mistério. Como dizem os antigos, é mister. A palavra mister na Bíblia não é mistério, mas a gente usa mesmo assim. É mister. E eu falei, Senhor, 3 anos e meio os homens lá. João capítulo 9 fala de um homem cego, de nascença, que a doença dele era tão difícil nos olhos, que os discípulos, quando olharam, falaram assim, só pode ser fruto do pecado. Não tem aquele tipo de doença que parece com uma praga que a pessoa recebeu? Então ela chamou a atenção dos discípulos, e os discípulos disseram assim, Senhor, quem pecou para esse camarada nascer desse jeito? Entre outras palavras, não era cego normal não, não falaram isso com Bartimeu, não falaram isso com os outros 2 cegos de Jericó. Não tem nada sobre isso. Então, esse cego de João capítulo 9 tinha alguma deformidade nos olhos. Não era simplesmente cego. Alguns estudiosos falam porque Jesus, ele untou lodo, ele fez um barro, e a Bíblia diz que ele aplicou. Não diz que ele só passou, ele aplicou. Os estudiosos, os caras bons aí da teologia, dizem que Jesus fez como se fosse refazendo Adão. Se falta um pedaço nos olhos, deixa eu fazer para você. Construiu tudo bonitinho, botar aqui. Fez o olhinho do rapaz com o mesmo material que ele fez Adão. Se lava. O camarada foi curado. Você vê algum discípulo dizer, não. Não falaram nada. Por que que uma árvore chamou tanta a atenção, mais do que os olhos de uma pessoa que foi restaurada? Vocês podem compreender isso comigo ou não? Então vamos estudar um pouco sobre isso, para que nós possamos entender mais sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abra, por favor, Marcos capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ter que estudar um pouco mais
o que aconteceu antes. Vocês ficaram agora... Pergunta para o seu vizinho aí, o que é que tem nessa... Pergunta assim, o que é que aconteceu? Que Pedro está surpreso. Diz assim, tem mistério aí, irmão. De que vai te ajudar. A Bíblia fala em capítulo 11 de Marcos, que é antes no início do capítulo 11, diz que Jesus, ele estava na região de Betânia. E diz que ele pediu para os discípulos, aqui é chamada de a entrada triunfal de Jesus. Não tem assim na sua Bíblia? Eles definiram desse jeito. Aí diz que quando ele se aproximava, versículo 1, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos. Vou te explicar. Mandou pegar um jumentinho, a qual ninguém havia montado nele, pois tudo que é feito é consagrado a Deus, tem que ser virgem, nada tem que ser tocado. Então, conforme diz o Senhor, se alguém reclamar, diz, o Senhor precisa do jumentinho. Vocês lembram disso? Então Jesus pegou aquele jumentinho, vou narrar para vocês, e aí ele vem do Monte das Oliveiras, diante da porta formosa de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Jesus está chegando naquele jumentinho, diz que as pessoas, elas pegavam ramos das palmeiras, das coisas, porque quem tinha dinheiro, acenava os seus mantos, jogava os mantos no chão, o que dizia, preparai o caminho, para que nenhuma pedra ele tropeçasse. Então jogava, aqueles que tinham os talites dele, jogavam no chão, para que Jesus passasse por eles. Mas como muita gente era pobre demais, não tinha como ter um talite, não tinha como ter um pano bonito daquele para colocar para oração, eles faziam alguma coisa para acenar Jesus chegando. Então o que eles faziam? Eles pegavam os ramos, e quando Jesus passava, eles ficavam fazendo assim, e jogando ramos para que ele passasse, e eles começavam a falar em aramaico. Jesus passando, a porta formosa, e eles cantando dessa maneira, Baruch Haba Bishem Adonai, que traduzido é bendito é o que vem em nome do Senhor. E a Bíblia diz, ó Jerusalém, o Senhor voltará um dia, quando vocês clamarem mais uma vez, está em Lucas, Baruch Haba Bishem Adonai. Isso quer dizer que Jesus virá quando Jerusalém, quando Israel disser mais uma vez, e a Bíblia diz que ele virá pelo Monte das Oliveiras mais uma vez, e eles clamarão, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa passagem aqui, ela é um momento épico. Para Israel é algo marcante. Jesus assumiu publicamente que era o rei. Ele deixou ser aclamado como rei pela primeira vez. Poucos dias antes de sua morte, eles cantavam Baruch Haba Bishem Adonai. Vocês lembram do hino? Do Paul Wilbur? Hein? Eita, eu tenho aquele hino. Ixi, meu Deus do céu. É lindo demais. A porta formosa é onde foi profetizado que Deus passaria por ela, e depois seria fechada e ninguém mais passaria, só ele de novo. Ela está fechada. Saladino mandou fechar. Está lá. Mas a Bíblia diz que Jesus vai passar. Aí você sabe o que foi que os muçulmanos fizeram? Se esse Messias verdadeiro aí, que do judeu ou dos cristãos vai voltar aqui mesmo, Messias ou sacerdote judeu, não toca no que é morto. Sabe o que foi que eles fizeram? Fecharam a porta e colocaram um cemitério. Porque aí ele não passa por aqui, que ele não toca no que é morto. A Bíblia diz que ele vai vir e vai se abrir de um lado para o outro. E ele vai passar. Então Jesus entrou ali, e eles clamavam Baruch Haba Bishem Adonai. Que dia era esse dia? Esse dia em que Jesus foi reconhecido como rei, como Deus em carne, era o domingo, conhecido como Domingo de Ramos. Você sabia que Domingo de Ramos foi num domingo na Bíblia? Domingo de Ramos. E aí Jesus foi, entrou lá em Jerusalém, aclamado como o homem-deus, como o rei dos judeus, como o salvador das nossas almas. A Bíblia diz que então eles voltaram para casa, ele estava na região de Betânia. Para você entender, Betânia era onde Lázaro morava. Betânia significa casa da miséria.
Fica a 1 quilômetro, quase 2 quilômetros mais ou menos, de Jerusalém, atrás do Monte das Lamentações, do Monte das Oliveiras. Então, Betânia ou Betnaniá significa casa da miséria. Isso quer dizer que Jesus, mesmo reconhecido como Deus, ele andava no meio dos miseráveis, porque era um local onde ficavam os coxos, onde ficavam os leprosos. Jesus dormia lá. Se você estudar sobre Lázaro e de sua morte, a maneira que ele foi atado, era quem tinha lepra, que era atado daquele jeito. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro que morreu de lepra. E era amigo de Jesus. Jesus não tem problema de ser amigo das pessoas que estão com necessidades. Jesus, eu contei ontem aqui de um africano, que eu disse que a situação que ele estava comendo lixo, o cheiro estava terrível, e Jesus foi e apareceu para ele na nossa cruzada lá em Luanda, na Angola. Jesus não tem problema de chegar diante das pessoas com necessidades e ser o melhor amigo delas. Jesus nos encontra em qualquer lugar. E a Bíblia diz que eles estavam nessa região, nas bandas de Betfagé. Betfagé é a parte, antes de chegar no Monte das Oliveiras, onde tinha os figos, que é a casa dos figos verdes. Bet é casa. Fagé, figo que não vinga. Então Jesus saiu, voltou para Betânia no domingo. Vocês estão acompanhando ou não? Você lembra que a gente está falando lá da terça-feira? E no outro dia, vamos lá ler agora. 11, versículo 8. Não, isso aqui eu já li para você. Hosana, nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. E citei para vocês Lucas 13, 35. Eu quero que vocês abram agora Marcos 11, 12. No dia seguinte, qual é o dia seguinte após o domingo? Então Jesus foi aclamado como rei, como Deus, no domingo. Voltou para o meio dos miseráveis, mesmo sendo quem ele era. Na segunda de manhã ele sai de Betânia, no meio dos miseráveis, para ir para Jerusalém, e ele tem que passar pelo Monte das Oliveiras e tem que passar por Betfagé. Quando ele passa na região dos figos, diz que ele avistou, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Isso é muito interessante. Quantos sabem que Jesus é Deus? Quantos sabem que ele acabou de ser aclamado como rei de Israel, como enviado de Deus, o Messias? Nós lemos isso aqui agora? Não. Tem gente que duvida como nós podemos ter a fé que Deus tem. Como eu posso ter essa capacidade? A explicação está aqui. Fome é algo natural. Fome é algo do homem. Deus não tem fome. Deus é espírito. Deus não dorme. Deus não cansa. Mas Deus se submeteu. Mesmo num dia que ele foi aclamado como Deus, como o rei de Israel, no outro dia ele mostrou que ele veio sentir o que nós sentimos. Fome. Ele veio comprovar literalmente, aquilo que eu tenho, eu vou abrir mão para sentir o que você sente. Para aquilo que você tem, você deve abrir mão para ter o que eu tenho. Me dá a tua fome que eu te dou minha fé. Entendeu? Fez uma troca. Eu me faço como um de vocês, e vocês vêm para se fazer como um de nós. Essa é a ideia de Jesus nessa passagem. Diga, se ele teve a minha fome, eu tenho a fé que ele tem. Então ele vendo de longe uma figueira, com folhas, irmãos, estude sobre figueira. Se tem folha, tem que ter figo. Então, a figueira que não tem figo tendo folhas, ela está mentindo. Quando fala, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, estava com fome para comer, e aproximando dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não quer dizer que não era a estação dos figos, quer dizer que tinha folha, mas não estava no tempo de dar figos, então não deveria ter folha, estava mentindo. Então Jesus falou o quê? Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti, mentirosa. Jesus está falando isso. Você só tem folha, você não tem fruto. Não vou entrar nisso, mas depois estuda sobre Israel. Estuda aqueles que só tinham folhas, mas não davam frutos. Então ele falou dessa maneira, nunca mais ninguém coma de ti, porque você só tem folha. A Bíblia diz que os discípulos ouviram isso. Tem aí dizendo na sua Bíblia que eles viram alguma coisa?
Aí começou o mistério, irmão. Na segunda de manhã, Jesus falou uma coisa contra uma figueira. E os discípulos ouviram, mas não viram nada. Você já imaginou você ver um homem falando com uma árvore? No meio da rua? Ninguém te marcou. Você diz, esse cara é maluco. Você ia dizer ou não? E se eu disser para você que Jesus não estava falando com uma árvore simplesmente? A palavra no grego original é, aqui está como? Então, lhe disse, não foi? Sabe como é no grego? Vocês não tem aquela Bíblia não, que tem a tradução não? Olha aí. Respondendo-lhe. Se você achava que Jesus era louco por falar com uma árvore, você vai achar que ele é mais louco ainda, que ele estava respondendo o que ela tinha falado com ele. Quando a situação mostrou, não tenho figo, você vai ficar com fome, ela falou contra e afrontou a Jesus. E quando Jesus se sentiu afrontado, ele respondeu, então eu te digo, você que não vai dar mais fruto. Como você faz quando a enfermidade bate na sua porta? Como você faz quando as coisas ruins começam a acontecer? Você só fala ou você responde? Ou você fica calado? Quando tudo veio contra Jesus e contra a sua necessidade, ele deu uma ordem na situação. O que você tem que fazer quando a enfermidade, quando o pecado, quando a miséria bater na sua porta, ou então estiver na sua família? Eu te dou uma ordem, eu te dou uma resposta da palavra. Enfermidade aqui não, pecado aqui não, miséria aqui não, em o nome de Jesus. Como você responde às situações adversas da sua vida? Não é assim mesmo, a vida é assim. Vovó foi desse jeito, tinha essa mesma doença. Foi, morreu cedo. Aí passou para a mamãe, morreu cedo também. E agora está comigo, fazer o que é a vida? Responda a situação. Responda a situação. Aí você diz, você não acredita em maldição hereditária? Irmão, eu vou falar um negócio para você aqui agora. Posso falar para você, não? Eu acredito que tem, irmão. Ei, chocou todo mundo aí agora. Vai estudar. As pessoas herdam doença dos pais. Por quê? Porque tem a mesma genética. É assim, não é assim que eles definem? Vai estudar. Agora, o que você acredita sobre a maldição hereditária? Não pega em mim. Eu não sou mais desse mundo. Eu não tenho mais a genética desse natural. A Bíblia me chama de filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, em Cristo foi quebrada toda maldição hereditária na minha família. Porque em Cristo eu sou abençoado hereditariamente pelo meu Pai. Eu tenho a mesma natureza dos céus. Quebrou. Você acredita em maldição hereditária? Sim, mas não é minha. Foi rompido. Cristo me libertou da maldição da lei. Existe doença, mas eu não concordo que ela venha para minha casa. Cristo rompeu. Não é negando o fato que a gente comprova se isso existe ou não. Não, existe, só não faz parte da minha vida. E daqueles que creem em Cristo Jesus foi quebrada. Diga, toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Diga, maldito nunca mais, abençoado para sempre. Aleluia. Eu estava pensando em pregar meia hora, mas eu acho que eu me enganei. Então, respondendo Jesus, me dá um outro texto da Bíblia que teve uma resposta. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Fica aí onde você está. Quando tudo estava nas trevas, a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Versículo 3. Então disse, leia o hebraico original, respondendo Deus. Isso quer dizer que quando tudo se fez trevas, quando o caos veio sobre a terra, Deus não aceita o caos. Deus não aceita a escuridão. Então Deus responde, ei escuridão, haja luz. Responda a situação, não fique calado, não fique, né? Se Deus quiser, né? Ele é Deus, se não quiser, Ele é Deus. Não, de maneira nenhuma.
Eu não vou aceitar nunca. As trevas Deus não quer. Ele repreendeu, eu vou repreender. Eu vou dar uma resposta à situação. Então aqui, respondendo, segunda-feira, e os discípulos, diga comigo, ouviram? Diga, mas não viram nada. Vocês estão compreendendo ou não? Aí a Bíblia diz que Jesus foi, limpou o templo, tirou os cambistas, fez um monte de coisa, né? Voltou para Betânia, para a casa da miséria. E quando foi no outro dia pela manhã, que dia agora nós estamos? Terça-feira. Aí no versículo 20, quando eles estavam passando, próximo à figueira, 24 horas depois do que Jesus falou com aquela figueira, a Bíblia diz que Pedro viu a figueira que secou e disse: mestre, vocês lembram que eles não viram, eles ouviram. Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. O que tem aqui para ele se admirar? Posso falar para vocês? Eles estavam acostumados com um sistema de milagre. Tudo que Jesus falava, ele via aparecer na frente deles. Não há nenhum milagre progressivo que não seja manifesto diante dos olhos deles. O único milagre progressivo que você pode chegar, ou dois, é quando Jesus, vamos pegar um, esse seria mais progressivo, quando Jesus ora, e o homem diz: estou vendo o homem como árvores. Não aconteceu totalmente. Jesus impôs as mãos de novo e ele passou a ver totalmente. Na mesma hora, os discípulos viam que Jesus falava. Lança a rede, acalma-te mar, acalma-te vento, e tudo acontecia instantaneamente. Agora aconteceu, sabe o quê? E os 10 leprosos? Jesus não falou que eles seriam curados. Apresente-se ao sacerdote, só. Enquanto eles iam, perceberam que estavam curados, e ainda voltou e disse: olha, eu fui curado, um que era samaritano. Os discípulos viram isso. Nós temos aqui o primeiro milagre bíblico que Jesus fez, que não foi visto na hora que ele falou. Aconteceu desde a raiz, mas os discípulos não perceberam. E posso dizer algo para você? Tem gente que não consegue receber os milagres de Deus, se não for da maneira que ele acha que deve ser. Aconteceu com fulano assim. Foi desse jeito. Então as pessoas querem comandar os milagres de Deus. Os discípulos de Jesus passaram a noite, eu posso afirmar isso, duvidando de Jesus. Assim como João. O Senhor é o que deveria vir, eu devo esperar outro, porque eu estou preso. Jesus na mesma hora curou os enfermos e disse: os cegos vêm, os coxos andam. Ele comprovou que era ele. E os discípulos agora chegam no momento, depois de João ter dito isso, vê Jesus diante de uma árvore, parecendo um doido. Ninguém coma mais nada de ti. E os discípulos: tu viu o que aconteceu com ela? Nada. E aí? Será que é ele mesmo? Ou a gente vai ter que esperar outro? Rapaz, será que a gente perdeu 3 anos e meio da nossa vida? Como é que ele fazia aqueles milagres? O que falhou hoje? Uma árvore. Eu vi, ele andou sobre as águas. Eu andei com ele, Pedro falou. E ele falou com aquela árvore. Tu viu alguma coisa, João? Não vi, não. Mateus é que não viu. Cobrador de impostos. Ligado à matemática, à exatidão. Não vi nem balançar a folha. Do ângulo que eu estava, do grau que eu estava, nem balançou a folha. No outro dia, Jesus: vamos para Jerusalém de novo. Fui para Jerusalém. Vai na frente, Pedro. Vai na frente, João. Lá vai Pedro na frente. Vamos olhar. Jesus de Nazaré. Mestre! Voltando assim. Lembra do Chaves, não? A figueira que amaldiçoaste secou. E você não vê Jesus admirado. Tem a mesma fé que Deus tem.
que você só vai falar. Independente de quando será, quando você fala, já está feito. Você tem o que você disse. Você tem o que você falou. Não importa se é segunda. Não importa se manifestou na terça. Não importa quando você orou. Quando você creu, algo começou a acontecer desde a raiz. Quando você confessou, com a fé que Deus tem, Deus restaurou aquilo que você pediu. Deus colocou de volta, mas eu não estou vendo. Mas todos vão se admirar no momento da manifestação e vão dizer: é verdade, acontece o que se fala. E Jesus falou: aquele que disser, act, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim será com o que disser, independente do dia. Não é porque você recebeu uma oração por cura e não sentiu os cabelos arrepiarem, não sentiu nada, que você não aconteceu. Algo aconteceu. A raiz da enfermidade foi cortada. Assim como a rosa, quando é cortada, ela seca, vai murchar todo o espírito de enfermidade. Então Jesus está falando, não só existe uma forma de eu abençoar vocês, não só existe uma maneira de vocês receberem milagres, existem maneiras, muitas que vocês não podem nem pensar nem imaginar. Não coloque uma regra para que eu faça um milagre para vocês, só o aceite. Só o aceite. Como? Colocando os seus lábios para confessar o que a minha palavra diz. Quando você diz à enfermidade, eu não te aceito, você está respondendo à situação, como ele respondeu com a figueira. Você pode fazer isso com a montanha, você pode fazer isso com o que for, vai acontecer, vai acontecer. Não importa quantos anos você está declarando a palavra de Deus, se você crê no que está falando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu andava no sertão de Pernambuco, e eu levantava as minhas mãos e eu dizia: eu vou pregar o evangelho no norte da América, eu vou pregar o evangelho na América do Sul completa, eu vou pregar o evangelho na Ásia, na Oceania, na África, eu vou pregar o evangelho na Europa. Eu dizia: eu sou embaixador de Cristo Jesus. E você sabe o que é que eu via na minha frente? Falta de comida, falta de dinheiro, não tinha nada, mas eu levantava a minha mão e eu dizia: eu vou pregar o evangelho. Irmãos, as pessoas dizem: ah, você já viajou muito, tudo e tal. Irmão, eu fui fazer o primeiro voo, pegar um avião com 21 anos de idade. Eu já dei quase 20 voltas no globo terrestre. Mas começou, eu tinha 21 anos. Faz 15 anos que eu fiz a primeira viagem só. As minhas filhas voaram com 2 meses, 3 meses. Mas eu estava confessando a palavra sem desistir, independente se estava demorando ou não. Não, mas você começou a pregar com 21, não, eu comecei a pregar com 19. Eu tinha 19 anos quando comecei a pregar o evangelho. Vai fazer 17 anos, fez 17 anos, em abril. E eu confessava a palavra, a primeira vez viajei, fui para a Bolívia pregar o evangelho, fizemos uma conferência. O primeiro voo que eu peguei foi Recife, São Paulo, Guarulhos. Depois fomos para a Bolívia, passamos 15 dias lá de missões, com o pastor Isaac fez. Pastor Isaac lá de Caruaru, Pernambuco. Depois, irmão, você sabe quando foi a outra vez que fui pegar um avião de novo? 2004. 3 anos depois. Não, 2002, 2004. 2 anos depois. Você sabe quando foi que eu fui sair do país novamente? 2008. Já tinha 27 anos. Parecia que nada ia dar certo. Fui perseguido, caluniado, roubado, tudo que você pode imaginar. Você sabe o que eu fazia? Eu sou embaixador de Cristo Jesus. Eu vou pregar o evangelho. Você sabe para quem eu pregava? Para as cadeiras. Foi assim que eu comecei. Mas eu entendia, não importa se é segunda, não importa que dia é, a terça-feira do milagre chega. Ela chega porque está no meu coração. Eu percebo que está mais próximo do que nunca. Eu percebo que toma conta do meu ser, porque vai acontecer, porque já foi determinado pelos céus, porque a raiz já começou a secar do problema que impedia de eu fazer isso. Vai acontecer, eu estarei lá.
Alguém pode dizer amém? Amém. Aí um dia, antes de dizer sobre isso, João Batista falou: eu sou a voz que clama no deserto. Quantos lembram disso? O mistério, irmão, da árvore é porque eles não viram o milagre acontecer instantaneamente. Tem gente que acha que quando recebe uma oração e não vê nada, nada aconteceu. Toda oração de um justo tem poder. Amém. Inclusive a sua. Todo mundo que recebeu orações aqui nesse dia recebeu algo. Algo foi determinado na sua vida. Então, João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Pergunta: tu és o Cristo? Não. Quem tu és para a gente dizer a quem nos perguntou? Eu sou a voz. Ele estava dizendo, sabe o quê? A palavra é Ele. Ele é o Logos que estava com Deus. Ele é o rema que sai da boca de Deus. Eu sou sua voz. Ninguém entendeu? Ele estava dizendo: o poder está nele. A história é dele. Ele é o Logos, ele é tudo que foi colocado para a gente saber quem ele é. Ele é o rema, ele é aquilo que saiu da boca de Deus. Quem tu és? João Batista falou: eu sou apenas a voz. Isso quer dizer, sou eu que pego o Logos e coloco ele para manifestar o rema. Sou eu que pego aquilo que está escrito e confesso com a boca e creio com o coração, porque eu sou a voz daquele que é a palavra. Eu sou a voz daquele que é poderoso. Então quando eu falo, eu sou a voz daquele que faz o milagre. Quem és tu? Diga comigo: eu sou a voz. O que você precisa? Você é a voz dele. 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 Eu lembro que eu era muito novo quem conhece aqui Fabiola Brito? Eu não sei se é Brito que ela usa agora por causa do nome de casada. Fabiola, de Santo André? Veloso. Aí Fabiola era líder dos jovens de Arco Verde, Pernambuco. Tinha acabado de chegar no Verbo da Vida, no ano 2000. A Fabiola falou: eu vou fazer uma viagem para a Bolívia para pregar o Evangelho. Isso foi no final de 2000. Eu cheguei em agosto, isso foi tipo outubro. Ela foi para a Bolívia. Quando ela voltou, nós tínhamos poucos jovens. Ela trouxe um presente para cada pessoa. Eu falei: rapaz, coisa chique. Ela trouxe uns bonequinhos que tocavam violão da Bolívia. Ela trouxe uns mariachi, trouxe um monte de coisa. E entregou para cada jovem, irmão, de uns 20, 30. A gente ganhava almas para Jesus fazendo serenata. Era aniversário da pessoa, a gente chegava de madrugada, acordava ela cantando hinos. Era uma homenagem, era uma serenata. E aí aquele grupo, aquela coisa toda, a Fabiola voltou. Deu um presente a todo mundo, chegou para mim, me deu tipo um mariachizinho, não é mariachi porque não é mexicano, mas é um boliviano tocando um violão daqueles, que eles tocam bem em cima assim. E falou: mas eu tenho uma coisa a mais para você. Eu falei: o que é? Ela tinha uma moeda com uma moeda de R$1, que é a moeda de um boliviano, que é o dinheiro de lá, peso boliviano, que é o peso da Bolívia. Eu falei: o que é isso? Ela falou: isso aqui vale mais ou menos, R$1 vale 3 na época, valia 3 ou 4. Mas lá dá para comprar 10 pães. Mas Deus mandou te dar essa moeda. Eu peguei aquela moeda, irmão, você não sabe o poder. Na hora que ela colocou nas minhas mãos, isso foi outubro de 2000, eu falei: eu vou gastar lá. Irmão, nunca tinha andado nem de avião. O máximo que eu pegava era o ônibus do Bacurau. Eu vou gastar lá. Eu peguei aquela moeda e dizia: eu vou pregar na Bolívia. O Senhor me levará naquela nação. A primeira nação que eu fui pregar o Evangelho, em outubro de 2002, 2 anos depois, foi Bolívia. Quando a gente baixou lá no aeroporto de Cochabamba, George Wilstermann, quando baixamos lá, as muitas línguas me faz delirar. Aí o pastor Isaac falou assim: vamos juntar o dinheiro aqui para a gente pagar o táxi. Eu falei: eu tenho dinheiro local.
Irmão, não só tinha esse boliviano não, irmão. Sabe o que eu tinha ainda mais para gastar na Bolívia? Tinha $4. E não tinha medo de gastar. Foi a primeira viagem que eu fiz. Me custou $4 e um boliviano fora as passagens. Vocês estão compreendendo? Vale a pena confessar. Confessa com a boca, crê com o coração. Confessa com a boca, crê com o coração. Ele restaura sonhos. Ele restaura a saúde. Ele restaura a sua casa. Ele traz de volta os filhos para Jesus. Ele é aquele que vai restaurar toda a sua família. Ele é aquele que vai trazer o que você perdeu. Ele é aquele que vai fazer você viver o melhor dia da sua vida, os melhores dias da sua vida. Ele vai fazer você prosperar. Ele vai fazer você pisar onde você nunca imaginou. Mas você precisa falar. Você precisa dar voz. Você precisa dar voz. Aquele que é a palavra. Você precisa dar voz. Diga, eu sou a voz daquele que é a palavra. Muitas vezes dar voz é loucura, irmão. Eu lá em Pernambuco, o povo chamava de doidinho. Eu ia dar aula de violão com um violão aqui do lado, andava 3, 4 quilômetros para dar aula, para poder pagar o rema. Enquanto isso, eu levantava a outra mão e dizia, eu vou pregar o evangelho. O pessoal dizia, meu Deus do céu, não tem dinheiro nem para comer, está dizendo que vai viajar pelas nações. Pastores chegaram para mim, disse, cara, tu é muito magro, bicho. Eu falei, o que é que tem a ver com essas coisas? Dizendo, vai viajar, tu não vai aguentar, não. Tu tem dinheiro para isso? Não tem. Cara, se contenta ali, ó. Tem fulano ali, tá precisando de uma pessoa para trabalhar no balcão da farmácia, tudo e tal. Desiste desse negócio. Não vai dar certo, não. Eu disse, é mesmo? É. Eu posso crer. Ah, não, poder crer pode. Então eu vou ficar com a fé. Eu vou ficar com a fé. Eu vou ficar com a fé. Lá vai o doidinho. O pessoal fala, sabe que nordestino é gaiato. Eles não faziam assim, lá vai o doidinho. Ele fazia assim, lá vai o doidinho. Ih! Esse negócio de bullying, vocês chamam aqui? Isso não é nada. A lágrima caía. Mas a mão não baixava. Eu vou pregar o evangelho. Irmão, meu sonho é só pregar o evangelho. Qual é o seu? Qual é o seu? Eu quero nesse momento é cura. Confessa? Não, eu quero restauração da minha casa. Confessa? Cura, salvação, restauração chegou. Eu fazendo a confissão de pregar o evangelho. Irmão, eu tive um negócio agora forte com um parceiro ministerial. Forte. Eu vou até fazer a mão. Forte. Um parceiro ministerial fechou um negócio de 12 milhões ao mês. 12 milhões, irmão. Me chamou para contar. Dentro de uma Porsche Macan. É um carro um pouco caro. Ele falou, serei seu Uber hoje para levar você para o aeroporto. Eu falei, aceito. Irmão, se fosse de Fusca eu ia também. Mas foi de Porsche. Quero falar um negócio com você. Ele é parceiro do nosso ministério, contribui no nosso ministério, na parte dos livros. Ele falou, rapaz, eu estou fechando um negócio aí agora. Vai sair agora no final do ano. Que vai me render para minha empresa a mais 12 milhões. E Deus falou comigo logo, claro, tem que deixar o dízimo na igreja. Mas Deus falou claramente comigo, fala com o Jânio. O que é que ele precisa do ministério? Ou o que é que ele está precisando? O cara dirigindo a Porsche me falando isso. É perigoso fazer uma pergunta dessa. Ele olhou para mim e falou assim, o que você quer? Eu olhei para ele, eu posso falar? Ele falou, pode, estou te dando essa liberdade. O que você quer? Eu disse, eu posso falar mesmo? Tudo que você quiser. Quando entrar, está contigo. Me dê as multidões. Porque eu clamo por ela todos os dias.
E eu não tenho condições de bancar. Pagar minha comida, viver bem, morar num dos melhores bairros do Brasil, eu consigo. Mas as multidões ainda estavam um pouquinho longe. Falou, eu sabia que você ia falar isso. Eu falei, é por isso que eu clamo todos os dias. É o meu desejo. E Deus começou a me dar, mas eu quero maiores. Ele falou, pode contar que eu vou fazer isso com você. Irmão, se ele for fazer ou se não for fazer. Não quero saber, mas eu vou chegar lá. Porque se você souber de onde eu saí. Eu disse ontem aqui, né, que eu fiquei, quando eu melhorei de vida e prosperei, eu me tornei pobre. O que eu vivo hoje é milhares de vezes acima. Ministerialmente, milhares de vezes acima. O que Deus não pode fazer? Irmãos, lembra que eu iniciei a mensagem? Um cabeça chata, caipira, um matuto melhorado. Mas que descobriu que a voz dele é a voz de Deus. Vai acontecer. Então eu acredito que pessoas mais letradas e mais conhecedoras das coisas como vocês têm a capacidade ainda maior. Não há limites para vocês. Talvez o que eu estou fazendo não é tão grande para pessoas aqui que já chegaram mais longe, mas para outros pode ser. Mas eu sei a capacidade que vocês têm, a inteligência que vocês têm. A capacidade aqui de São Paulo comanda o país. Porque vocês são tímidos. Vocês são a voz. Ou vai ficar admirado com um pé de pau que aconteceu um milagre? Alguém compreendeu? Lance a palavra de Deus. Então, eu crendo nisso, eu estava lá em Belo Horizonte, eu quero chamar o grupo de louvor, estava pregando, logo quando eu cheguei em Belo Horizonte, 2009. Aí eu fui pregar numa igreja lá, Batista da Pampulha. Igreja grande. E quando eu comecei a ministrar, o pastor Marcelo foi comigo, nesse culto, o pastor Marcelo de Belo Horizonte. E quando eu estava ministrando lá, aí o pastor disse assim, olha, a oração por cura você faz depois do culto, porque a gente começa às 7h30, termina 9h, no domingo. Aí eu quero que você ore por cura, você vai dizer que vai fazer uma fila, você ora por cura depois. Agora não deixe de fazer o apelo. Então eu tinha mais ou menos 35 minutos para pregar. Preguei, fiz o apelo, 50 pessoas vieram à frente receber Jesus. Igreja muito grande. Aí terminou, aí o pastor, olha, ele vai estar orando agora por cura. E aí eu comecei a orar pelo pessoal. Fez uma fila, a Jéssica estava comigo, o pastor Marcelo estava comigo. E nós começamos a orar. E aí eu falei, pastor, faz uma fila com o senhor aqui, eu fico com a Jéssica aqui, pega alguém para ela ajudar e a gente orando pelas pessoas. Chegou uma moça do grupo de louvor, já pode tocar alguma coisa? E essa moça olhou para mim, chorando com o marido dela e falou assim, eu quero ter filhos. Os médicos dizem que por alguma razão que não se sabe, eu não tenho filhos. Irmão, quando você sabe que Ele é a palavra e você é a voz, você não pode hesitar quando a palavra fala dentro de você. Eu ouvi no meu espírito, falei na hora para ela. Assim diz o Senhor. Meu irmão, parecia aquele profeta lá do... Irmão, eu tenho até vergonha de falar assim. Mas quando veio eu falei assim diz o Senhor. Ela já estava chorando, já começou, Lê canta. Em 30 dias estarás grávida. Aí eu quase fiz assim. Sim, diz o Senhor. Eu dei voz ao que a palavra dizia. Ela caiu. Fiquei até empolgado, caiu. Fui embora. Voltei para pregar meses depois. Na verdade, 1 ano depois. E quando eu estou pregando lá, era de manhã, estava levando uma escola minha para o pessoal, a gente fez tipo uma cruzada para o pessoal ter sua oportunidade de orar pelos enfermos, então era um treinamento. Aí esse pastor me cedia a igreja. Aí o grupo de louvor estava lá e eu vi aquela irmã, e eu estava lembrando que eu tinha falado alguma coisa com aquela irmã. E aí quando terminou o culto, ela veio com uma menininha no colo. Falou, lembra de mim, pastor? Aí veio com o marido dela, falei... Lembro, mas o que foi? Ela falou, você lembra que você trouxe uma palavra? É em 30 dias.
Ah, lembro, você até caiu. Ela, sim. Pastor, você não sabe foi o que aconteceu. Eu falei, pelo jeito foi muito bom, que a menina está aqui. Ele falou, mas você não sabe a história. Fiz o exame, não deu nada. Fiz outro exame, não deu nada. Chegando perto daqueles dias, fiz o exame, não deu nada. Quando estava chegando a data, que não tinha mais condições, naturalmente falando, eu estava quase chorando para desistir da palavra que eu recebi, porque naturalmente não ia dar mais. Quando eu levantei a minha voz e disse, o homem de Deus falou a palavra de Deus diretamente dos céus para mim, então eu vou concordar com ela. Eu estou grávida pelo poder do Espírito Santo. Fez o último exame antes de dar os 30 dias. Ela estava grávida. Grávida. Quando nós damos voz à palavra de Deus, gera coisas novas. Você pode ficar de pé? Irmãos, esse culto aqui eu pensei fazer uma coisa. O que foi que eu pensei? Eu tenho que falar para as pessoas que vieram, que receberam oração, que ainda não foi manifesto. Eu tenho que ensinar para eles que algo aconteceu. Eu não posso deixar as pessoas pensando que não está acontecendo nada. Eu quero incentivá-las a continuar falando, continuar determinando. Então essa noite nós vamos orar por quem veio aqui receber cura, que ainda não veio à frente. Você ainda não veio receber sua cura, não veio a oração. Eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente para nós orarmos por você. Mas eu não podia deixar as pessoas que recebem oração e às vezes não estão sentindo nada. Mas tem convicção que Deus falou, tem convicção que Deus fez, irmão, vai manifestar. Eu já saí de lugares em que uma semana depois a pessoa não tinha um dedo, apareceu o dedo no lugar. Em que a pessoa não tinha dinheiro, apareceu o dinheiro debaixo do colchão. Não importa o que você vai sentir agora, o que importa é que você tem que dar voz à palavra de Deus. Você tem que dar voz à palavra de Deus e concordar com o que Deus está falando. Muitas vezes você tem outros problemas na vida, muitas coisas que você precisa resolver. Saiba de uma coisa, quando nós falamos, o milagre acontece. O milagre acontece. Pode colocar uma cadeira para ela. Eu vou passar tocando em cada um de vocês. Assim como nos outros cultos. Na hora que eu estiver orando por você aqui, eu vou colocar a mão sobre você. Não sei qual é a enfermidade que você tem, qual é o problema, mas na hora que eu tocar em você, eu vou liberar a palavra de Deus. E eu vou dizer em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus. E quando eu tocar em você, um poder vai entrar no seu corpo, quer você sinta ou não. Então você vai dar voz a esse poder. Você vai dar ação a esse poder. Então se você não podia andar, a partir do momento que você recebeu a oração, a nossa equipe vai estar do seu lado para lhe ajudar. Então se você tinha um problema nas pernas, você vai largar a bengala e andar. Hoje a gente viu aqui pessoas com bengala solta, cadeira de roda solta. Ah, mas o meu problema é na visão. A gente teve um monte de gente que estava sem poder ver direito aqui e foram curados. Na hora que eu tocar em você, não importa o que você sentiu ou não, faça o que você não podia fazer. Fale para a pessoa que está ao seu lado, aconteceu isso. Ótimo, não tem problema. Eu vou passar. Vocês vêm para frente e eu passo por trás. Tá. Mas ó, vocês podem vir um pouco mais para frente. Deixa só um espaço de uma pessoa, porque é quando o nosso pessoal vai vir para frente. Ótimo. Faz uma segunda fila atrás. Faz uma segunda fila. Isso. O pessoal que é convidado tem primazia. Tem prioridade. Tá ótimo? E aí, quando eu orar pelas pessoas aqui da frente, a nossa equipe faz o quê? Pula para frente. E vê o que aconteceu, bota a pessoa para andar. E eu, quando eu terminar lá, eu venho orando pelos outros que estão atrás. E aí a nossa equipe, se tiver ainda, equipe nossa, vem e ministra naquela pessoa. Está bem organizado, mas vai ficar bagunçado, eu sei, mas não tem problema. Amém? Quebrar a casa de Jesus enquanto ele ministrava e o milagre aconteceu, não teve problema. Ok?
Quem entendeu? Quem entendeu? Então, no momento em que eu terminar a oração, eu vou passar para o Tiago, ele vai estar dando graças a Deus e eu vou tocar na sua cabeça. Eu acredito que quando eu oro pelas pessoas, um milagre acontece. Agora eu preciso saber se quando você recebe a oração, você crê no milagre acontecendo? Então, está tudo feito. Vocês podem levantar suas mãos, vamos cantar um pouco. Você que... O Tiago vai chamar algumas pessoas aqui para nos ajudar. Os membros que são da igreja, a gente precisa de mais pessoas atrás. Se puder, William, Robson, Walter, por favor. Mulheres também, Poliana, Isa, Raíssa, se puderem vir nos ajudar, por favor. É só seguir o mesmo modelo, viu, gente? Vocês estão vendo. Vai nos ajudar muito. Maravilhas faz tu. Adoremos alguém. Igual a ti. Levante suas mãos e fale com Ele. Ele que vai fazer o milagre sobre a sua vida. Que grande és tu. Maravilhas fazes tu. Oh, aleluia. Não há, Senhor. Não há. Digno és. Digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos. Adore aquele que vai manifestar um milagre sobre a sua vida. Digno. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, Jesus. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, porque grande és tu. grande és tu. Grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro. Não há ninguém como o Senhor. Não há outro. Não há outro igual a ti. Grande és tu. Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há. Pai, nós te glorificamos por tua fidelidade. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. E o Senhor nos trata como os teus filhos. E o Senhor nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos tomar posse do nosso milagre. Nesse momento, como embaixador do reino de Deus, eu declaro agora na autoridade que a tua palavra está na minha boca, que a tua palavra está no meu coração. Essa é a palavra da fé que eu declaro nesse momento. Com uma ordem eu dou agora. Todo espírito de enfermidade desaparecendo agora. Todo espírito de opressão desaparecendo agora. Todo espírito de surdez desaparecendo agora. Todo espírito epilético desaparecendo agora. Todo espírito de câncer desaparecendo agora. Todo espírito de enfermidade, ou qualquer nome que se possa nomear, desaparecendo agora. Seja regenerado todo o seu corpo. Os seus órgãos sejam restabelecidos. Que a diabetes desapareça do seu corpo em nome de Jesus. Todo espírito de dor desaparecendo agora em nome de Jesus. Todo problema na coluna agora desaparecendo, coluna endireitando, ossos endireitando, problema no joelho desaparecendo, problema nas pernas desaparecendo. Toda falta de mobilidade eu te repreendo e resisto a você dizendo, desaparece agora. Como embaixador de Jesus Cristo de Nazaré, eu dou uma ordem agora. Toda dor de cabeça, toda dor em seu corpo desaparecendo em nome de Jesus. Agora eu dou uma ordem. Começa a receber, começa a receber, começa a receber. Não importa o nome da enfermidade, começa a receber, começa a receber, começa a receber. É agora o toque do Senhor sobre a sua vida. É agora um momento especial. É o momento que Jesus marcou para te curar. É o momento que Jesus marcou para te alcançar. Levanta suas mãos e começa a receber. Começa a receber, começa a receber agora. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, te agradecemos. Te louvamos, Deus, pelas curas. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Deus, pelo teu poder. Obrigado, Pai, pela tua unção. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu poder curador, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu poder se movendo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos cura. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Te louvamos. Te louvamos.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você é bom. 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 Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Te louvamos. Te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você é bom. Você é bom. Você é bom, Deus. Te louvamos. Te louvamos, Deus. Te louvamos, Deus. Você é bom. Te louvamos, Deus. Você é bom. Você é bom. Você é bom. Você é bom, Deus. Te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Obrigado, Senhor. Não volta agora não. Ei, não deixa voltar agora não. Tem que perguntar o que aconteceu. Em nome de Jesus, recebe agora. Ei, pergunta aí o que aconteceu. Faz o que não podia fazer. Recebe agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É só vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Venha. Seja curado agora em nome de Jesus. Curado agora em nome de Jesus. Você eu já orei. Está feito em nome de Jesus. Pode, coloca ali que eu vou orar. Eu vou orar ali. Eu vou orar. Tá. Em nome de Jesus. Vai acordar em nome de Jesus. Pode colocar ali. Em nome de Jesus. Agora. Poder sobre sua cabeça agora. Em nome de Jesus. 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 Já bagunçou tudo. Em nome de Jesus. Não vai ter como pegar os testemunhos hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem mais? Em nome de Jesus. Vem. Agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Recebendo. Está feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Manda a perna dele esticar aí agora. Em nome de Jesus. 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 Perna, obedece a ordem que o Tiago está te dando agora. Em nome de Jesus, cresce. Em nome de Jesus. A perna dele cresceu. Eita Jesus. Vamos orar por aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Olha ali, olha ali. Cadê a muleta dele? Ande. Põe aqui. Olha aqui, ó. Ela era surda. Tá ouvindo? Ela não ouvia. Ela era surda. Tá ouvindo? Meu Deus do céu. Bagunçou tudo. 20 anos ouvindo vozes na cabeça. Diz que cessou. Bem suave. Eu vou orar aqui pelos tecidos, pelas fotos. Tem gente ali que estava ouvindo há 20 anos vozes na cabeça, foi curada agora. Tem gente andando aqui, tem gente que era surdo, está ouvindo. Teve perna crescendo ali.
Meu Deus do céu. E o Senhor me falou claramente enquanto eu ministrava, bem suave. Claramente, enquanto eu ministrava, Deus me falou uma coisa. Agora no final, eu toquei em algumas mulheres por aqui. Já no final, já quando estava acabando aqui. E o Senhor falou claramente: tem dessas mulheres que não podiam engravidar e que eu estou curando agora. Eu toquei ali, ó. Teve alguma mulher que não podia engravidar, que foi receber a oração, eu toquei em você aqui? Você estava aqui também. O Senhor falou claramente que vai gerar filhos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu recebi agora de Cuiabá. Eu tive em Cuiabá no início do ano. Eu vou a Cuiabá, provérbio da vida. Todo janeiro para fevereiro eu vou lá. Já há uns 4 anos seguidos. E esse ano eu tive lá. E Deus me deu uma palavra. Igual eu falei agora. E aí eu orei. Rapaz, tinha tanta mulher que não tinha engravidado, que veio para frente para oração. Aí agora o pastor Alves veio falar comigo: rapaz, o negócio lá na igreja está difícil, porque a gente não tem onde botar os meninos que vão nascer. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo sobre você agora, curando totalmente, restaurando o seu corpo, toda a sensibilidade voltando em nome de Jesus. E ele falou agora comigo: e o que foi isso, Jânio? Eu falei: rapaz, não sei, é porque eu já orava antigamente, de vez em quando eu via acontecer um negócio desse. Até que um dia eu tive a oportunidade de andar com uma mulher chamada Fernanda Brum, que tem uma unção para isso, porque ela perdeu 4 crianças de aborto espontâneo. Por isso que ela cantava a música Dá-me Filhos. E Deus deu 2 filhos a ela. E aí ela falou assim: Deus vai me usar nessa área. Quem ela ora acontece. Então numa conferência eu fui orar com ela. E nessa conferência nós tínhamos mais de, 30, 40 mulheres com esse problema. No outro ano nós tínhamos umas 10 a 15 com os meninos no colo. Umas 10 com o menino no ventre. E fora outras que ainda estavam acontecendo. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora a restauração sobre os seus pés agora. Nesse momento. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus. Totalmente sobre o seu corpo. Amém. Amém. Por favor, vamos orar aqui pelos utensílios, que eu ainda tenho algumas orações para fazer por causa do horário. Eu sei que você está pensando em assistir. Fantástico, ninguém quer mais assistir. Ninguém assiste mais. Isto é fantástico. Não quer, você não vai querer assistir. Eles vão falar mal disso aqui. Não dá mais certo. Dá mais certo. Estenda as mãos para cá. Poderíamos fazer aquela voz do Lombardi: isto é incrível. Vamos orar. Olha, nós oramos ontem. Foi ontem ou foi hoje de manhã a primeira que a gente orou pelos... Ontem à noite. Já teve gente que foi curada, já chegou testemunho já. Você faz isso todo culto? Não. Isso é uma direção. Não é uma doutrina? Tirar dízimo e oferta todo culto? Pode, que é doutrinário. Orar pelos tecidos todos os dias aqui na frente? Não. Agora, se a pessoa trouxer, eu posso impor as mãos sem problema nenhum. Mas aqui há uma unção para acontecer essas coisas. Eu já enviei um lenço meu, quando eu comecei a fazer as cruzadas no Nordeste, no ano de 2004 para 2005, na divisa com Piauí. Eu enviei um lenço meu, porque uma pessoa não podia vir. A senhora estava paralítica. Eu falei: passa nas pernas dela. No outro dia a mulher estava andando na igreja. Eu vim lhe devolver seu lenço. Coloca aí o que acontece. Estenda as mãos para cá, vamos lá, Tiago. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tua palavra. Ela diz, Senhor, que esses tecidos podem ser como condutores da tua glória. E nós declaramos também cada pessoa representada nas fotos aqui, Senhor. Eu peço que todos que colocaram celulares fiquem aqui por perto, para quando terminar você já pegar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa representada, declaro um milagre chegando. Cada pessoa representada nessas fotos de celulares, nessas fotos de papéis,
nessas fotos, Senhor, em nome de Jesus. E todos que estão, Senhor, com esses tecidos representados aqui, nós tocamos para que conduza o poder do Teu Espírito Santo. E para que, Senhor, onde estiver, o milagre aconteça. E qualquer espírito do inferno desaparecendo ao toque desse tecido, em nome de Jesus. A nossa oração sendo respondida em nome de Jesus. Nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que onde tocar esses tecidos, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, pelos Teus milagres, em o nome de Jesus, amém. Obrigado por cada pessoa que será curada, Senhor, aqui, cada pessoa que já vai receber, Senhor, a cura que já foi feita, em nome de Jesus. Diga, está feito? Em nome de Jesus. Eu peço que agora, ordenadamente, pegue os seus celulares, em nome de Jesus. Depois você não sai dizendo, olha, agora aquele pastor está com a ideia agora da oração do celular. Isso foi um momento. De Jesus. Como é o seu nome? Laura. Em nome de Jesus, Laura, eu dou uma ordem sobre os seus olhos agora, declarando, veja perfeitamente a partir desse momento. Em nome de Jesus, seja curada agora. Em nome de Jesus, Emanuele, seja curada agora totalmente no seu corpo. Em nome de Jesus. Como é o nome dela? Em nome de Jesus, declaramos uma ordem de cura sobre a Danube, declaramos fertilidade sobre o seu ventre agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você viu quando as coisas começam a acontecer, o que acontece? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Amém? Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Veio uma menininha aqui agora, a Laura, era com a mãe, com a tia, com quem era? A mãe. Eu lembrei muito quando eu era pastor local, eu fui pastor local. E a minha igreja era um pouco diferente da de vocês. Eu era verbo da vida, mas meus cultos eram diferentes. Porque eu não sabia. Vocês perceberam que eu consegui ensinar hoje de manhã, por exemplo? Eu não conseguia ensinar, eu só fazia pregar. Então os meus cultos eram culto de cura, culto de milagre, culto da manifestação da graça de Deus. Só tinha culto assim. E aí eu anunciei um dos primeiros cultos, culto de cura domingo à noite. E aí tinha uma diaconisa que falou pro filhinho dela que tinha os olhos estrábicos. Falou, olha, o missionário, ele vai orar por quem tiver qualquer problema de enfermidade, tudo e tal. E o menininho dela ouviu, quando estava falando que ela e o marido dela eram diáconos da igreja. E o menino falou, ele vai orar por qualquer coisa. Aí a mãe falou, sim, eu queria que ele orasse pelos meus olhos, porque eu vou ser curado. O missionário vai colocar a mão em mim e eu vou ser curado. No domingo à noite, a igreja era pequena, tínhamos poucas pessoas. Só quem veio à frente receber a cura foi aquele menininho, igual ela aqui agora. Eu falei, o que é que você quer? Ele falou, eu vim aqui porque minha mãe disse que o missionário ia orar por cura e eu vou receber a cura dos meus olhos. E os olhos daquela criança que era estrábicos foram curados instantaneamente. Ele é curado até hoje. Isso foi em 2003, 2004. 2003. Isso faz tempo, hein? Vixe, ele já deve ser um homem. Então, quando a criança diz que vem receber, irmão, é porque vem receber. Por favor, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Milagre sobre a sua vida agora. Tudo que é necessário sobre o seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos por essa pessoa agora, Pai. Declaramos o poder de Deus sobre ela agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui e viu tudo que aconteceu e pensou, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu posso então concordar com o que Deus diz e vai acontecer sobre a minha vida. Muito bom. Mas eu não queria que uma árvore secasse. Eu nem milagre ali eu queria de cura. O que eu quero mesmo é que Jesus resolva o meu problema com o meu pecado, com a minha alma. Eu quero que Jesus não me deixe ir para o inferno. Teria como Jesus fazer isso comigo? A Bíblia diz que é a vontade dele. E a Bíblia diz que se você confessar, falar
publicamente que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma, você estará sendo a voz da palavra que está no seu coração e Ele salva a tua alma. Se você entrou aqui nessa noite, talvez sem muita expectativa no futuro, no amanhã, Cristo Jesus nos garante que há um futuro de paz, há um futuro de glória e há um céu para herdarmos, para vivermos lá. Não importa se você é um pecador ou não, se você é uma pessoa bondosa ou das piores que você acha que seja. Eu era a pior pessoa que existia, mas Jesus não quis saber do meu erro. Como eu disse, não importa a miséria, como eu falei, a casa da miséria. Jesus habitava no meio daquele povo, dormia no meio das pessoas com doenças. Ele quer estar no nosso meio, Ele quer estar na nossa casa, Ele quer nos fazer a sua casa. Se você está aqui nessa noite e nunca entregou a vida a Jesus ou está afastado dos caminhos do Senhor, mas ouviu essa mensagem e diz: olha, eu quero falar publicamente que Jesus é o Salvador da minha alma, eu não quero ir para o inferno, eu não vou sair por aquela porta da mesma maneira que entrei, eu quero alívio para os meus pecados, eu quero paz na minha alma. Eu ensinei hoje pela manhã que você precisa receber o sacrifício de Cristo Jesus. Você não precisa fazer algo como uma penitência, você precisa aceitar o que Ele fez. Se você está aqui nessa noite, nunca entregou a vida a Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar por você. E quando eu disser, cadê você? Você vai levantar a sua mão. Na hora que eu disser, olha, é o momento que Jesus vai salvar a sua alma, você vai levantar a sua mão e vai dizer, sou eu. Em nome de Jesus, na autoridade de embaixador, agora eu quero saber quem é a pessoa que Deus me enviou de longe, para que você não vá para o inferno, mas que você herde a vida eterna e seja salvo agora pelo Espírito Santo de Deus. Se você está aqui nessa noite, eu quero te conhecer e quero abençoar a sua casa. Levante sua mão agora, em nome de Jesus. Cadê você? Cadê você que quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão mais alta assim, ó. Faça assim para eu ver você. Você quer entregar a vida a Jesus, você quer fazer de Jesus o Salvador da sua alma. Eu sei que agora há uma grande luta da sua alma com o seu espírito. Algo está sendo travado, mas o seu coração está clamando isso. O seu coração está querendo isso. E você tem que vencer agora essa luta dizendo, eu quero. Levante a sua mão mais alto que você puder. Cadê você? Eu quero orar por você agora. Se você está aqui, olá, estamos indo uma mão ali. Olá, tem mais alguém? Temos outra pessoa ali. Em nome de Jesus, é a sua hora, isso é a sua hora. Temos outra pessoa ali, vamos fazer uma coisa. Você que está do lado dessas pessoas aí, traz aqui, eu quero abençoar, quero apertar a sua mão. Quero te abençoar, traz aquela outra pessoa que estava ali. Tem mais alguém? Não, eu agora estão indo lá na frente. Se alguém me levar, eu vou. Traz a pessoa que está do seu lado, pergunta a ela, é você? Vem aqui à frente. Deixa eu abençoar a sua família, a sua casa. Bem-vindo em nome de Jesus. Fica aqui que eu vou orar por você. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero recepcionar vocês. Cadê você? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. É você não? É com você que o Espírito Santo está falando? Vamos lá. Eu te ajudo. Vamos. Você nunca mais vai se arrepender disso. Eu me arrependi de não ter feito antes, irmão. Eu fiz com 17 anos. Eu falei, por que eu não fiz antes? Por que eu não fiz quando era novinho? Minhas filhas, hoje lá em casa, elas louvam o Senhor. Uma tem 10 meses, outra vai fazer 4 anos, terça-feira agora. Já tem Jesus no coração, já tem a salvação. Por quê? Porque nasceram num lar abençoado. Eu não tive esse privilégio, mas graças a Deus, com 17 anos, Jesus salvou a minha vida. Saia do seu lugar agora, venha, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Uma colheita boa esses cultos, hein? Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração, Jesus vai purificar todo o erro que foi cometido. Nós não somos perfeitos, mas Ele é perfeito. E Ele limpa. Ele vai salvar você, a sua alma, do seu pecado. Quando você morrer um dia, ou então se Jesus voltar hoje, você não vai para o inferno. Jesus salva a sua alma hoje. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero que vocês orem comigo. Eu quero que nesse momento vocês repitam essas palavras. Você lembra o que nós damos voz a Ele? Eu quero orar com vocês agora. Feche os seus olhos e diga com todo o seu coração. Diga bem forte, diga, Senhor Jesus, nesse momento eu ouvi tua voz, eu ouvi o teu chamado, e eu te digo sim. Me arrependo de cada pecado. O Senhor me purificou, porque morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E agora eu quero dizer,
publicamente que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Salva minha alma, Senhor. Não me deixe ir para o inferno. Eu clamo a Ti, pois o Senhor me ouviu. E agora eu sou salvo. Eu dou voz à Tua salvação. Me enche do Teu poder, da Tua alegria e do Teu amor. Não vou mais para o inferno. Jesus salvou minha vida. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Eles vão seguir quem? Quem vai ser o pessoal para pegar o nome? Por onde eles vão seguir? Olha, vocês que estão aqui, deixa eu apertar a mão de vocês de novo. Vocês vão seguir aquele rapaz ali e eles vão pegar o nome de vocês. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe sua casa. Siga esse rapaz aqui. Deus te abençoe, é coisa linda. Eu queria ter feito nessa idade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só seguir para lá. Deus te abençoe. Deus recuperará a sua saúde em nome de Jesus. Isso. Aplaudam mais. Há uma festa nos céus. Aleluia. Pode sentar-se, por favor. Irmãos, foi isso que nós preparamos nesses dias. Na verdade, o Espírito Santo preparou para nós. Foi um privilégio estar com vocês. Um privilégio de ministrar com o Tiago, ministrar numa igreja tão receptiva. Isso foi um dos lugares mais receptivos que eu preguei esse ano. Então, por isso que muitas coisas aconteceram. Hoje não teve como pegar muitos testemunhos agora à noite, mas você vai dar o testemunho aqui para as pessoas da igreja. E vai ser tudo contado e narrado. Depois vocês vão colocar isso aqui no portal. Isso foi um sucesso. Nós tivemos hoje mais 5 ou 6 de manhã, mais 7 ontem. Então, 12, 19, quase 20 pessoas salvas ou que voltaram para Cristo. É bom. Final de semana é bom. Quantidade de gente, foi uma porcentagem muito boa. Amém? Então, que vocês possam estar orando por mim, por aquilo que nós vamos fazer, pela minha esposa Jéssica, minhas 2 filhas Aimee e Juju, que é Julie, as minhas francesinhas. Esteja orando pela gente, que a gente tem muita coisa para fazer. A gente precisa ter descanso, precisa fazer um monte de coisa, mas nós queremos nos gastar pelo Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, como eu falei, há 17 anos. E eu acho que eu estou mais empolgado do que nunca. Porque é a nossa vida, é o nosso chamado, e amamos fazer isso. Muitas vezes a gente está cansado, mas aprendi uma coisa com uma pastora amiga minha, e vou dizer como eu sempre digo: pega a sua dor, pega o seu problema, coloca no seu bolso e ajuda o outro. Assim que os amigos de Jó, quando Jó orou por eles, Jó teve a resposta para si. Então, abençoe alguém, saia daqui, coloque as mãos nos enfermos. Deus escolheu você para prosperar, para manifestar a glória de Deus. E não deixa passar, não deixa ser só uma emoção. Seja aquela transformação que você recebeu hoje, vivencie ela durante os dias na sua empresa, na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos orar por você agora. Amém. Vamos orar por Jânio, estenda sua mão na direção dele. Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu servo, fazendo o teu querer e a tua vontade. Pai, sendo a voz do seu poder. Pai, nós declaramos que ele já é abençoado por toda sorte de bênção, como o Senhor já abençoou. Pai, nós declaramos que ele terá tudo o necessário para cumprir a sua carreira, para fazer o que o Senhor chamou para fazer, e a sua casa abastecida, familiarmente. Pai, os seus filhos, sua esposa, tudo aquilo que ele necessita. Pai, o Senhor derrama abundantemente mais do que precisamos ou que pedimos. E nós sabemos, Pai, que tem muito mais. O melhor ainda está por vir. Ele alcançará os países que o Senhor já colocou no seu coração. E Pai, o diabo não tem poder, não tem poder. Ele entrará em nações, o diabo já sairá correndo. Vai dizer: ah, perdi. Como diz lá no Rio, perdeu, Playboy, perdeu, Playboy. Ele já perdeu, porque nós temos aquele que já venceu. Nós declaramos toda sorte de bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Jânio, muito obrigado. Obrigado por nos amar. Você foi amado por Deus através da vida desse homem, também através da vida do Tiago, que
nos abençoou com palavras do céu de sabedoria. E eu creio, queridos, que é só o começo. O melhor ainda está por vir. Amém? Você pode sentar. Tiago vai encerrar. Glória a Deus. Você foi abençoado? Queridos, não se esqueça que tudo que você recebeu aqui, você pode levar para outras pessoas. Amém? Seja você mesmo, você tem os áudios aí que você pode adquirir, levar para outras pessoas que precisam de cura. Amém? Está disponível para todos nós, para nós recebermos e também para nós darmos. Amém? Não se esqueçam disso. Isso que o Jânio falou hoje, eu sou testemunha viva, né? De que ele falava que ele iria fazer coisas e só o fato de você ter me visto ministrando nesse evento já é uma prova de que Deus é bom mesmo. Eu já recebi muitas palavras sobre cura e eu me via ministrando em eventos de cura, confiando no que Deus falou. E essa foi a minha primeira, amém? E se Deus fez isso comigo, se fez com ele, o que pode fazer com você também, amém? Foi uma honra para mim ministrar com o Jânio, que é uma referência no nosso ministério e no mundo, né? E eu estive aqui com ele aprendendo muitas coisas, foi uma honra gigantesca. Eu sou muito grato a Deus e eu tenho que ser grato também à minha igreja, que sempre me ajuda, sempre me motiva também. Amém, queridos?